Você acha que Algo essa tá lei está acontecendo. sendo formulada por conta do que o David Grush fez? Em parte? Eles falam que os senadores sabem de tudo já. Do programa já legado, sabem. É. sabem onde é que tá o OVNI, onde é que tá o ser. Que eles têm seres também que eles Porque falou. o David Grush ele perdeu um pouco da credibilidade, não por ele, mas porque a imprensa americana tá meio que ridicularizando ele, né? E porque eles não mostram nada. Porque É, eles não então. podem mostrar. Eles não têm essa autorização pra mostrar. Se ele mostrar, ele vai preso. Uhum, Então tem que passar pelo Congresso. Só depende do Congresso agora. entendi. Então por isso que tem essa lei. E o Elizondo fala que Roswell eram 3 naves, 2 saíram, Saíram. uma caiu, e nessa caiu tinham 4 seres. E esses seres estão de posse dos Estados Unidos. Que aí ele fala das múltiplas humanidades. São humanos diferentões, que ele fala. Então são humanoides. Ele fala que a gente vai ter que ressignificar o entendimento do que é ser humano. Caramba. Porque esses seres são humanos também. Ah, é? Eles devem, Humanoides? saber, eles devem saber que o DNA é totalmente parecido. Por isso que vem o time travel lá. Ah, tá. Ah. Aí realmente as coisas ficam mais interessantes na parada, hein? Caraca, mano. Aí pode ter um bug se a gente for híbrido. Não, já vi um estudo, é antiguinho, que mostra como os humanos ficariam daqui a, sei lá quantos Sim. anos. Cabeção, Olho maior, grande. por causa de ficar em muita tela. Isso é um spoiler, né, cara? Ah! Só pode ser um spoiler, né? Spoiler, cara. Caraca. Agora mano. tu vê, cara, pega a antropologia, né? As múltiplas, a evolução da espécie humana, né? Você vê que tem buracos ali, né? Ninguém explica direito como é que teve uma versão de humano pra outra, né? Tem uns buracos ali que ninguém explica. Aquelas evoluções, É aqueles o elo saltos. perdido que eles procuram. Os A elos gente fez um perdidos. episódio aí que um biólogo e o Sacani, o Roberto Sacani, explicaram bem, assim, que fala, segundo eles, não tem esses buracos. Não tá ligado? existiria. Existem todas, tá tudo muito bonitinho, assim. Acho que o Pirula Agora, fez mesmo um que for vídeo sobre bonitinho, será que. Não, pelo seguinte, porque o pessoal, a explicação deles aí, não sei quem tava, se o nosso amigo Kratos estava nessa live, mas que o pessoal fala, a gente veio do macaco, mas não é desse macaco. A gente tem que voltar no tempo, e o macaco voltar no tempo, a gente tem um ancestral comum. É desse ancestral comum que a gente tá falando. Não é do macaco atual e não é do homem atual. Essa é a confusão. Sim. Quando você volta, tudo faz sentido, Sim. segundo eles, né? E aí vem, será que, ok, vamos supor que não exista buraco nenhum. Há de fato uma evolução, essa evolução foi forçada? Ou foi uma evolução natural? Tem esse, Será que alguém ficou tem testando esse versão papo. de humano aqui? Que é no 2001, o lance do monolito, né? É. Que teve aquela quebra dos primatas antigos, Fica inteligente. inteligentes, e ele começa a entender e criar ferramentas para dominar outros primatas, né? E no Netflix tem a série, né, nova lá, que fala da descoberta dos pequenos hominídeos com cérebro pequenininho e que eles faziam fogueira, faziam enterro dos seus... nas cavernas da África, né? Uhum. Eram seres pequenininhos, homo florenses, né? Pequenininhos, cérebro pequenininho, e que eram super inteligentes, a princípio, porque eles faziam sepultamento, faziam fogueira. Então você vê, e a gente sempre é acostumado com a questão de quanto maior o cérebro, mais inteligente, né? E uma coisa interessante, o Zondo fala que esses seres têm cérebro liso, o nosso é ondulado. A gente tinha... Nossa. Quem tem cérebro liso são peixes, golfinho... O cérebro deles é um iPhone, assim. E a gente tinha... A gente tem muito... Sempre coloca o ser humano no centro, né? Que o ser humano é super inteligente e tal. Talvez esses seres com cérebro igual de animal sejam mais inteligentes que a gente. E aí vem a maior loucura, né? Que esses seres talvez não tenham aparelho reprodutor, que seriam robôs autômatos ali, robôs biológicos, Entendi. faziam determinada tarefa. E agora, quem tá construindo esses caras e mandando pra cá? Porque, de fato, né? Você vai mandar... Se você próprio vai entrar numa nave, vai entrar no planeta nosso aqui, que um tá se atacando o outro, fazendo guerra, você vai mandar os seus semelhantes, né? Aí você vai criar a imagem e semelhança, né? A gente já tá brincando. Eu acabei de falar do experimento lá de manipular o DNA de seres vivos, né? É uma coisa que não tem como... Mesmo que tá havendo debates nos Estados Unidos agora, é uma coisa que não vai conseguir ser freada, né? As pessoas vão editar o DNA, vão mudar as pessoas no futuro, né? Que bizarro, cara. E se você vê os Greys, né, que o Grush fala que os seres que foram capturados são Greys, são os olhudos. Sim. Os olhudos têm um rosto meio de formiga. Né? Aí você lembra do operário, né? Será que esses caras não são os operários dos... Tem uma consciência coletiva, né? Tipo de... E é o que eu falei brincando, mas eles realmente não têm gênero, né? São todos iguais. Assim, né? Clone, pode ser clones ali criados pra uma tarefa. Para os caras não se arriscarem. Quem são esses caras? Aí, correndo atrás do rabo, né? Mas algo tá acontecendo. Isso é inegável. Isso é uma coisa que eu vejo também. Tem todo esse movimento nos últimos meses e anos aí que realmente tá diferente a parada. Não, eu sou muito cético com esses assuntos. Sempre né? eu sou cético. Né? E seria Só que- uma representação de um Grey, Rony?
Esse tá meio raivoso. Esse já tá meio hardcore, né? Já tá meio... Ele é mais frágilzinho, é magrelinho, né? Cabeça maior, né? Você pegou de repente ser o chefe, né? De repente é ser o chefe final, né? Vamos pra onde agora, Rony? Vamos pra imagem 16 do Schumer, que é o senador, pra poder fazer um link aí com isso que tá acontecendo da lei. Que é onde culmina essa revelação, que é o senador, um dos senadores mais sêniores do Congresso. E o bizarro é que os senadores... Aí pra você ver como é que o negócio tá estranho. Os senadores de partidos diferentes dos Estados Unidos, cara, vivem em guerra, né? Republicano e democrata. Os caras se uniram. Não concordam em nada. Isso aí, os caras se uniram. É mesmo? Aí tem o Rouse que é republicano e o Schumer que é democrata. Aí isso ele falou na tribuna. O povo americano tem o direito de saber sobre tecnologias de origem desconhecida, inteligências não humanas e fenômenos inexplicáveis. Isso o cara fala na tribuna, um senador mais sério. Eita, mano. E aí tem o APDA, que é a lei de revelação de fenômenos anômalos, que é a imagem 17. Que eu acabei de errar, que tem duas imagens 17. Então, eu fiz uma pegadinha aqui. Então, isso. Aí dá um zoom aí naquele negrito. Isso é só uma página, tem várias páginas, dezenas de páginas. Olha lá. Disclose, né? Revelação de tecnologias recuperadas de origem desconhecida e evidência biológica de inteligências não humanas. Está na lei do Senado. Caramba, velho. O David Grush bate nessa tecla, né? Que eles têm em posse deles corpos biológicos não humanos. E vem a parte mais polêmica, que é o item A, exercício de domínio iminente. O governo federal tem que fazer o seu exercício em relação ao que está em posse de empresas privadas de tanto OVNIs, tecnologia desconhecida, né, no termo da lei, quanto esses seres. Devolve tudo para mim. E vamos revelar para a população. Porque eu levei para a entidade privada porque eu não podia dar esse flagrante que estava comigo. Agora que o povo sabe, devolve para mim que eu vou pesquisar. Então é muito louco o que tá acontecendo. Aí tem a imagem 18, que é o NEL, que complementa isso, né? Aí é mais agora a passagem de imagens para complementar, fechar essa parte dos Estados Unidos. O NEL fala, né? Aí tá ele vestido lá com a roupinha do exército, lá, a farda. A afirmação que aí ele ratifica o Grush vai na audiência do Congresso e o NEL todo mundo criticou o cara, né? Esse Grush tá mentindo, ele jurou em vão. Aí ele foi lá e vem o NEL embaixo no que ele falou. A afirmação do Grush sobre a existência de uma corrida armamentista terrestre nos últimos 80 anos focada na engenharia reversa de tecnologia de origem desconhecida é fundamentalmente correta. Assim como é discutível que pelo menos algumas dessas tecnologias de origem desconhecida derivam de inteligências não humanas. Então tem um cara do gabarito desse cara ratificando tudo. Eu acho interessante o cuidado, né? Ele não fala na lata, alienígena, ele fala inteligência não humana, coisa desconhecida, eles deixam muito em aberto, né? Porque não sabem o que são, né? E tá correto. A ciência que tem que determinar. Exatamente. Né? A gente não tem dado para determinar. O pessoal adora fazer isso. Eu tenho uma imagem aqui. Você solta uma imagem. Aí o pessoal... Aí tem as religiões, né? Eu brinco que a religião da ufologia e a religião dos céticos. Né? E a gente tem que buscar um equilíbrio. A religião da ufologia fala, essa luz é extraterrestre. Na hora, na lata, né? Na lata. Eu não tenho dado nenhum, tem uma luz passando lá. Que nem a que você viu lá. Né? Na Ilha do Fogo. Ilha do Fogo. Imagina você, não, aquilo é extraterrestre, com certeza. E aí tem os céticos religiosos, que também é outra patologia, são religiões, pra mim, seitas, né? Ele vai falar, não, isso não pode existir, nunca pode ser extraterrestre. Sendo que ele não tem dado pra falar aqui. Vira quase um dogma, né? Vira quase um dogma. Recentemente o pessoal olhou pra uma pipa, falou que era alienígena, né, cara? E eu fui falar que era uma pipa, o pessoal quis me matar. Pô, mas é uma pipa, gente. É claro que é uma pipa. Né? O que a gente pode falar é, olha, baseado na imagem que tá aqui, tem uma probabilidade maior de ser algo explicável. Sim. Realmente, porque a maioria das coisas é explicável. Agora tem cara que é o especialista que ele fala assim, não, isso aqui 100%. Não há dúvida de que isso é extraterrestre, ou não há dúvida de que isso não pode ser extraterrestre. Sim. E não tem como você afirmar você tem que mostrar o que você está explicando. Exatamente. Né? Você pode colocar hipótese. A minha hipótese é... E realmente, sempre a hipótese de ser algo terrestre, humano, isso vai ser uma probabilidade maior, né? E aí tem a imagem, finalmente, 19. Ixi, o governo. Olha o governo aí, ó. Olha o governo aí. Isso aí com certeza. É a foto do Congresso lá. Então, certamente o governo dos Estados Unidos veio aqui no computador do Vilela e... A CIA já invadiu. Era a foto do não, mas é o Grush com a mãozinha lá no Congresso. Não tem problema não, a gente passa. Ele fazendo juramento. E só pra fechar essa parte da ufologia e da ciência, né? O pessoal fica falando que a ufologia é ciência, a ciência é ufologia. Eu acho que os dois são complementares. Eu acho que a atividade do ufólogo nunca vai ser ciência, mas ele faz uma atividade fundamental para o cientista, porque ele é o cara que vai atrás.
Então, por exemplo, eu só fui pros lugares que eu fui porque tinha um fólogo ou um jornalista fazendo naquele momento um papel de fólogo, que o fólogo não é mais um papel de jornalismo, um papel de inteligência, né? Que é procurar informação e correr atrás, coisa que ninguém faz. Então o fólogo tem o papel de mapear e pro cientista vai lá e aí coloca os equipamentos, coloca os dados e aí sim pesquisa. Faz análise. E é complementar, cara. Um não exclui o outro, um não vai... se a ciência começar a pesquisar, vai deixar de ter o fólogo. O fólogo é um pesquisador. Exatamente. É um pesquisador. Exatamente. E aí finalmente aí o governo liberou. Tá. O governo liberou. Tinha um Grey, apagaram. Aí tá o Grush no meio, né? E aí tá o Top Gun na direita, que é o Dave Fravor. O Dave Fravor da direita é do Black Ace, que é o inspirado no Tom Cruise, foi inspirado no Black Ace, né? O de gravata... O de gravata azul. Na direita, mais de maioridade, né? Mais senhor. Ele é o Fravor, que ele é o Tom Cruise da vida real. Ele que treinava os pilotos, né? Ele fazia o que o Tom Cruise fazia. E ele que perseguiu o Tic Tac. Né? Sem armas. Ele não tinha, era um treinamento, ele não tinha míssil. E ele falou, não, eu vou lá ver o que é. E o troço deu um baile neles. E eles tinham um ponto chamado Cap Point. Só quem sabe do Cap Point é os pilotos entre si. Eles não falam pra ninguém. O que é isso? O Cap Point é um ponto combinado. Ó, se der M, a gente vai pro Cap Point. Sei. Uma coordenada que ninguém sabe. Só os M pilotos de merda. Pode falar. E aí o objeto sacaneia e vai pro Cap Point. Então o objeto... Onde é que ele tirou aquilo? Né? E aí o do meio é o Grush, que aí ele joga no ventilador e fala, não, inteligência humana existe, tem acordo, o governo tem nave, aí foi aquela explosão. E o outro é o Ryan Graves que fala, todo dia eles estão aparecendo, e eu perseguia todo dia.